essa mesa foi sugerida, né, pela associação, pela Ampox, e exatamente por ocasião do lançamento da Zoom, que é a revista de fotografia do Instituto Moreira Salles. Então, vocês vão ter os exemplares lá que estão sendo distribuídos, tá? E a proposta é exatamente discutir uma das matérias, que é uma matéria extremamente impactante, que é a matéria sobre as fotos dos prisioneiros em Camboja. Fazem parte da mesa o Hugo Mader, o autor do artigo, né? E o Hugo Mader se graduou em filosofia pela USP, trabalhou como programador de cinema, montador de filmes, fotógrafo freelancer e tradutor. Residiu em torno de 6 anos na China, período em que fez várias viagens ao Camboja, Laos, Vietnã e Tailândia, e morou 5 anos e meio em Buenos Aires e retornou ao Brasil agora, né? Informação do próprio Hugo, tá? E atualmente ele trabalha como tradutor e copista, faz todo um trabalho com fotos preto e branco, analógicas, em Brasília, e como ele mesmo preferiu se caracterizar, ele é um fotógrafo viajante do Camboja, tá? A proposta, fazem parte da banca também o professor Renato Lessa e o professor José de Souza Martins, que dispensam apresentações, mas, em todo caso, né, eu acho que vale a pena destacar alguns aspectos enfim, da carreira acadêmica dos 2 professores. O professor Renato Lessa atualmente está na Universidade Federal Fluminense, pesquisador do CNPq, fez Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense, mestrado e doutorado em Ciência Política pelo IPERJ, e realizou vários estágios de pós-doutorado, e atualmente ele, enfim, é professor titular de Teoria Política da Universidade Federal Fluminense, além de vários outros títulos e méritos que o professor tem, né? Além de ser um exímio conhecedor na área de teoria política, tá? E daí a presença também do professor nessa mesa. O professor José de Souza Martins, da USP, fez graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Sociologia pela USP também. É atualmente professor titular aposentado da Universidade de São Paulo, além de outras universidades em que ele é professor visitante. Ele trabalha na área de Sociologia dos Movimentos Sociais, Sociologia da Fronteira, Sociologia da Violência, Sociologia da Vida Cotidiana e Sociologia Visual. E tem feito uma série de pesquisas sobre fotografia e subúrbio, e também é pesquisador do CNPq. Daí a presença também do professor José de Souza Martins. Então, nós vamos ter a seguinte dinâmica: o professor Hugo Mader vai fazer a apresentação da experiência dele, vai falar um pouco a partir do artigo e dessa experiência, vai ter a projeção de algumas das fotos, onde ele vai discutir alguma coisa com a gente, e depois passamos a palavra para o professor Renato Lessa, e depois para o professor José de Souza Martins. Boa noite. E gostaria de agradecer o convite da Ampox para participar da mesa redonda. E inicio, então, com um rápido retrospecto para situar o nosso assunto. Por volta de 1860, um pouco antes da instauração do protetorado francês no Camboja, o rei do Camboja recebia ordens do rei da Tailândia e pagava tributos ao imperador do Vietnã. A área do Camboja, a superfície, nessa época, era de mais ou menos 1/5 do que havia sido no esplendor do grande império de Angkor. Então, nessa altura, o Camboja havia perdido a área que hoje faz parte do Vietnã do Sul, o centro do Vietnã, delta do Mekong,
a região abaixo do paralelo 17, chamada zona desmilitarizada durante a guerra, né? Havia perdido praticamente todo o oeste da Tailândia, o sul do Laos e uma porção também no sul da Birmânia, né? Então, bom, de 1860 eu passo direto para a primeira foto de um marinheiro vietnamita, e segundo algumas evidências, pode-se supor que ela foi tirada no intervalo de 2 semanas entre a queda de Phnom Penh e a de Saigon, né? Durante esse intervalo, o Khmer Vermelho invadiu o delta do Mekong, invadiu várias ilhas vietnamitas no Golfo do Sião. Depois elas foram recuperadas ainda pelo governo do Van Thieu, né, do Vietnã do Sul, e depois pelo governo comunista. Tudo isso se deu nesse intervalo de 2 semanas. Isso, eu levanto esse ponto para mostrar que o móvel da reintegração do território foi um motivo que veio desde o século XIX até o Khmer Vermelho. E foi um dos principais móveis do conflito, né? Foi a reintegração das terras anexadas pelo Vietnã e Tailândia, principalmente, né? Esse tema, então, da reintegração do território é um dos temas principais. O outro, sobre a caracterização do Khmer Vermelho, né, como que não se tratou de um movimento camponês, né? Isso os historiadores já debateram, e que, na verdade, se tratou de uma vanguarda, né, leninista, né, de intelectuais formados na França, né, educados na França. A maioria, o comitê central do Khmer Vermelho era integrado por antigos bolsistas, né, que haviam conseguido bolsas de estudos para a França, e o campesinato do Camboja era conservador, com modo de produção autárquico, centrado na família, budista, né, de modo que o movimento comunista tinha pouco apelo para o campesinato na época, e eu acho que foi um concurso de fatores externos, assim, como a guerra do Vietnã, principalmente a crise econômica do Camboja na época. A única revolta camponesa realmente importante desde a independência, né, 45, ocorreu em 1967, em San Laut, no noroeste do Camboja. Teve uma participação apenas indireta do Partido Comunista do Kampuchea. Uma das coisas que me impactaram foi assim, o contraste da magnitude da tragédia e a gentileza do povo, né? Quando eu cheguei ao Camboja, e um motivo que me fez voltar lá outras vezes, né? Voltando ao nosso tema, a prisão, né, S-21, ela entrou em operação no final de 1975, e a maioria dos presos eram membros do próprio Khmer Vermelho, do Partido Comunista do Kampuchea, né? E aí houve um grande racha entre as duas facções do movimento, uma que era dos Khmer Hanoi, né, que eram quadros do partido que haviam sido formados no Vietnã durante a década de 50, eram membros do Partido Comunista Indochinês, que foi fundado pelo Ho Chi Minh em 1930, em Hong Kong, e, de maneira geral, eles se subordinavam à estratégia do Vietnã para a guerra, que considerava a Indochina um teatro unificado, né? E a outra facção era dos Khmer Paris, eram radicais, urbanos, né, educados na França, e anti-vietnamitas, por contraste com a outra facção que era rural, budista, moderada e pró-vietnamita. Então, a grande maioria das vítimas que foi internada na prisão eram membros do próprio Partido Comunista do Kampuchea, né, e do Khmer Vermelho. Esse racha no movimento persistiu durante todo o regime, e a gente poderia até caracterizá-lo assim geograficamente, né, porque a zona ao leste do Mekong foi a zona mais suscetível à influência do Vietnã e do Partido Operário do Vietnã, e ela se distinguia até pela cor do uniforme dos soldados, né, como esse,
que era verde-oliva, em contraste com todo o resto do Camboja a oeste do Mekong, que se vestia de preto, né? Eram trajes de camponeses, além de membros do próprio partido. Havia também soldados vietnamitas, como aquele marinheiro, pequeno soldado vietnamita, provavelmente capturado durante as escaramuças, né? 1977, 1978. Isso é uma camponesa vietnamita que foi capturada numa dessas escaramuças na fronteira. Entre 1975 e 1979, um número estimado entre 15 mil e 20 mil pessoas passaram pela prisão e houve apenas 14 sobreviventes, né? Eu conheci um deles, era um pintor que pintava cartazes e painéis no noroeste do Camboja, uma zona que ficou sob o controle do governo republicano até a sua queda, né? Então, ela era considerada território inimigo pelo Khmer Vermelho, mesmo depois da vitória, e toda a população dessas áreas, incluindo os camponeses, viviam assim sob a suspeição do partido, né? Eram particularmente visados, e no caso desse pintor, temos aqui a ficha dele, Vanat, foi deportado das primeiras vagas de deportação em 1975 para uma comuna que havia sido recém-criada perto da aldeia dele, com a família, também um filho, e ele logo foi integrado a uma das brigadas móveis de trabalho, né, que eram colossais e reuniam milhares de trabalhadores percorrendo os distritos e aldeias das regiões, desempenhando tarefas como buscar lenha nas matas, a construir represas, diques e aterros, né? Eu lembro que o Camboja é um país quase lacustre, né? Que vive boa parte do ano debaixo d'água, o transporte fluvial. Toda essa zona, a administração dessa zona era por quadros formados pelo Partido Comunista Indochinês, né? Então, automaticamente, eles já estavam visados pelo partido, pelo Comitê Central, né? A maioria eram professores, né? Então, uma das primeiras grandes campanhas repressivas foi contra essa região, né? Toda a liderança, né, foi parar na prisão em 1976 e no começo de 1977, né? O secretário da zona, todos os comissários, administradores de aldeia, chefes de brigada, todos os cargos administrativos, né? E, bom, aqui eu faço um parêntese para dizer também que logo que o Khmer Vermelho tomou o poder, houve uma divisão drástica da população entre deportados, né, a nova gente, como eles chamavam, que eram os habitantes dessas áreas que não estavam sob o controle do movimento guerrilheiro antes de 1975, né, e conhecidos então como nova gente, e o povo das bases, né, ou os velhos, né, como eles eram chamados, que eram os camponeses que viviam nas áreas controladas pelo Khmer Vermelho a partir de 1970, mais ou menos, e onde havia sido implantado um programa de coletivização agrária radical, né, baseado em utilização intensiva da mão de obra, agricultura de subsistência, né. Então, esse, particularmente no Sudoeste, então esse foi o modelo que o partido tentou instaurar em todo o país, né? E para isso removeu as lideranças que resistiam, né? No caso aí da zona noroeste, onde vivia o Vanat, o nosso pintor, eles resistiram à ordem de evacuação das cidades, né? Questionaram o partido, defendiam a mecanização da agricultura, que o partido era visceralmente contra qualquer tipo de mecanização, né? Enfim, a repressão aí foi muito dura, né? Particularmente em 76, 77, e foi a primeira grande disputa interna entre os Khmer Hanoi e os Khmer Paris, né? Terminando com a derrota da primeira facção. Presos eram culpados porque haviam sido presos, né? Não foram presos porque eram culpados, era uma lógica kafkiana. E as linhas perseguidas pelos interrogadores se conformavam a alguns modelos básicos, né? O incriminado era agente da CIA ou da KGB, ou, no pior dos casos, era agente vietnamita, né? E não importava a determinação dos fatos, dizer a verdade era ruim
atrapalhava o trabalho dos interrogadores. Eles tinham que conformar os depoimentos a certas linhas, né, que satisfaziam a direção do partido e aplacavam a sua paranoia, né, que foi tremenda durante todo o regime. Né. Bem, o fotógrafo, vou dizer alguma coisa sobre a figura do fotógrafo. Um garoto de 9 anos, né, que se alistou, ou mais provavelmente foi recrutado pelo Khmer Vermelho, e ele participava de uma trupe de meninos artistas que percorria as áreas liberadas, celebrando vitórias, recebendo delegações de visitantes, ou encenando peças de agite-prop em torno das crateras de bombas de B-52. Né? Um desses fatores externos, eu faço um outro parênteses aqui, um outro fator externo foi o bombardeio americano, né? Que visou a destruição da sociedade camponesa do Camboja, e foi pesadíssimo, né? O mais pesado da história, em termos de tonelagens de explosivos per capita. Né? Só para dar um equivalente aproximado, foi 3 vezes a tonelagem de bombas despejadas durante o Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial, no Teatro do Pacífico, incluindo as 2 atômicas, né, sobre Hiroshima e Nagasaki, num país que tem a superfície exatamente igual ao do estado do Paraná, né, o Camboja. Né. Então, o bombardeio foi o outro fator que praticamente empurrou os camponeses ou para as cidades, onde eles passaram a ser considerados inimigos do Khmer Vermelho, ou para os braços do próprio movimento guerrilheiro. Né. E, bom, com 12 anos, o nosso fotógrafo, Nguyen Men, já trazia um AK-47 e logo depois ele saiu bem em algumas batalhas, foi promovido a líder de pelotão. Em 1975, o pelotão dele chegou um pouco atrasado à capital, mas depois do glorioso 17 de abril, ele permaneceu na cidade, onde ele serviu algum tempo como mensageiro entre um hospital e uma prisão, e chamou a atenção do chefe da polícia secreta, Hassan Tebal, né, que era um ex-professor de matemática que tinha uma carreira escolar brilhante, um sino Khmer, né, de 33 anos, que apreciou no garoto o esmero, o asseio e o zelo revolucionário infatigável dele. Né. E eu acho que, de alguma maneira, nessa época, ele conseguiu uma viagem de estudos do garoto para a China, onde ele recebeu treinamento especial como fotógrafo. Após uns 6 meses de volta, ele foi destacado para trabalhar como fotógrafo na unidade de documentação da prisão. Né. Temos aqui a foto de carteirinha dele, né, do PCK, o Partido Comunista do Kampuchea. Trato da figura do repórter no artigo, mas destaco algumas frases da figura do fotógrafo, perdão. Destaco algumas frases, como ele disse, fotografou mais de 10 mil prisioneiros, nunca desperdiçou um filme. Né? Agora, voltando à história do pintor, né, que foi preso no último dia de 1977, não se sabe por quê, porque era um surdo-mudo exemplar, né, como havia que ser para sobreviver naquele regime, e era considerado um trabalhador exemplar também. E é muito provável, pelas pesquisas que eu fiz, que ele simplesmente foi preso para preencher uma cota prefixada de traidores e sabotadores, né, pela população da área considerada, né, que era como a NKVD agia também durante o grande terror stalinista, alocando uma percentagem de traidores e sabotadores por área em função da população. O pintor foi poupado da morte porque, nos estertores do regime, e essa é apenas uma contradição aparente, né, quando se considera o clima de paranoia exacerbada e de esquizofrenia social que o regime vivia, o regime ensaiou uma campanha de culto à personalidade, né, muito provavelmente baseada na Revolução Cultural Chinesa. Então ele foi poupado
para pintar retratos de Pol Pot e dava aulas de pintura para o fotógrafo na prisão, né? Temos aqui o testemunho do sobrevivente sobre o garoto, né, que diz que ele era um menino sensível, gentil. Testemunho de um sobrevivente sobre um perpetrador na prisão S21. O material, ao que tudo indica, o material, as câmeras, os filmes, os papéis, foi conseguido durante o pente fino que foi feito na capital, né, depois da evacuação, pela polícia secreta. Todos os prédios foram vasculhados em busca de itens de inteligência, né, para o arquivo da polícia secreta. E durante essas buscas, a divisão do fotógrafo, que era 703, apreendeu uma grande quantidade de material, né. Aqui temos, pelo tipo físico, assim, se trata muito provavelmente de um montanhar da região Nordeste, né, que foi uma minoria étnica também visada pelo regime, porque eles eram refratários, né, irredutíveis, não admitiam interferência no seu modo de vida e viviam numa região remota, né, onde a fronteira do Laos, do Camboja e do Vietnã se encontram, né, e onde o partido, até o final do regime, teve muito trabalho para impor a sua agenda, né. E também aqui essa discussão sobre se o que houve no Camboja foi um genocídio ou um autogenocídio, é uma questão que os historiadores ainda debatem, né? Outra minoria visada foi uma minoria islâmica, que eram os Chan, né? Faziam parte, antes da islamização, que é contemporânea à islamização de Java também. Eles faziam parte também do grande império de Angkor, e num reino que estava situado nas proximidades ali de Da Nang, Nha Trang, mais ou menos no Vietnã do Centro, né, o Annan, como era conhecido pelos franceses, que durante a pesquisa eu identifiquei um certo desenvolvimento assim, na técnica do fotógrafo, a partir da variedade de fundos, né? As primeiras fotografias são muito toscas, a técnica rudimentar. Então, também, rapidamente, aqui, por incrível que pareça, as mulheres tinham mais liberdade de movimentos do que os homens na prisão, que os homens eram presos pelos pés a barras de vergalhões de aço de construção, né? E eram mantidos deitados, né? Não podiam se mexer sem a ordem do guarda para fazer nada. E as mulheres tinham celas individuais, né, com mesa, cama. E os filhos dos prisioneiros eram sempre amarrados pelo pescoço e vendadas. A venda era retirada somente no momento da fotografia, né? Depois recolocada até os prisioneiros serem enviados ao calabouço. Marcas de unha na imagem, né, que foi motivo para um assistente da unidade de fotografia ser descartado, descartado entre aspas, né, removido do posto. Tem uma foto da prisão, eu termino aqui, uma foto feita pelo repórter e fotógrafo de guerra vietnamita Ho Van Thai, que descobriu a prisão, né, veio com a primeira divisão invasora, né, na vanguarda, e foi a pessoa que descobriu as fotografias, os arquivos com os negativos, né. Bom, muito obrigado. Não ia falar obrigado. Muito. Bom, acho que o relato do Hugo Mader está presente no artigo, um artigo brilhante, tá? Que vocês podem acompanhar todas essas explicações que ele deu, inclusive os detalhes das fotos, eu acho que estão presentes no artigo. Vou passar a palavra para o professor Renato. Obrigado, Vera. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite feito pela Bibi para participar dessa mesa, estar aqui com os colegas e conversar sobre essa excelente iniciativa do Instituto Moreira Salles, não só de lançar a revista, que por si só já seria motivo de alegria nossa, mas de incluir na revista essa belíssima referência às fotografias dos prisioneiros executados, posteriormente executados no Camboja.